Isso. Então, nós estamos hoje no capítulo 20, e de uma certa forma, aqui no capítulo 20, versículo 10, eu acho, nós temos uma resposta a uma pergunta que acho que todos os alunos de Apocalipse fazem, é que quando esse livro para de falar sobre Roma e volta a falar sobre coisas futuras. As coisas futuras começam a partir do capítulo 20, versículo 11. Então, nós vamos ver, em primeiro lugar, do capítulo 20, do 1 ao 10, ainda falando sobre o que há de acontecer lá e a derrota final do inimigo, que, na realidade, aí já é uma coisa futura, mas também tem a ver com a vitória, a esperança para os irmãos do primeiro século. Então, Carlos, pode ler, por favor, capítulo 20, do 1 ao 10. Tem que ligar o microfone. Ouvindo bem, então? Estou ouvindo, Carlos. Vamos lá. Oremos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançando-o no abismo, fechando-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e o cercaram. O acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que enganava foi lançado no lago do fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Amém. Então, até aqui, esse versículo 10 nos lembra o que nós vimos no final do capítulo 19, que no final do capítulo 19 é que o falso profeta e a besta foram lançados no lago de fogo, que arde com enxofre. E aqui o dragão tem o mesmo destino, só demora um pouquinho mais, mas o destino dos 3 é o mesmo. Então, hoje eu gostaria de ir respondendo as perguntas aqui. Eu não sei quem imprimiu, ou quem tem ali, ou quem copiou para o caderno, quem respondeu. Aqui diz, neste trecho, as palavras do Senhor estão cumpridas
virado. Em Mateus 16, 25, quem perde a vida por minha causa, vai achá-la. Então, a primeira pergunta na folha é, aqui o que o Carlos deu, capítulo 20, de 1 a 3, o que acontece com Satanás? É lançado no fogo. Ele vai ser lançado no fogo no 10, mas aqui do 1 ao 3, é colocado no... Não. Aonde? No abismo. No abismo. E antes de ser jogado lá, é acorrentado, né? Ele fica preso, acorrentado por 1000 anos. 1000 anos. E lançado no abismo. É. E aí muita gente fica coçando a cabeça, né? O que seria isto? O que é ser acorrentado? O que são esses 1000 anos? Eu creio que em parte tem a ver com versículo 3, que diz, para assim impedi-lo de enganar as nações. Graças a Deus, hoje, eu e você temos a palavra, né? Cristo veio, pregou a verdade, e todos que buscam esta verdade, que recebem esta luz, não serão enganados. Né? Cristo veio para derrotar o inimigo. E essa derrota se deu através da pregação da verdade e também através do seu sacrifício pelos nossos pecados na cruz do Calvário, morrendo por nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia. Então, outra coisa também que está aqui, não sei se vocês têm ali, diz, note que Satanás está preso, mas não destruído. Pede para ler Marcos 3, 27. Quem pode ler? Marcos 3, 27. Mateus, Marcos. Quer que leia? Quem vai ler? Pode ler, Ricardo. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Então, é uma parábola que Jesus contou. Muita gente tem um pouco de dificuldade com essa parábola, mas creio que nessa parábola esse homem forte é o diabo, e Jesus está explicando naquela parábola como ele consegue expulsar os demônios, né? O poder e a autoridade que ele tem sobre o inimigo. E que Jesus entrou no mundo e amarrou o diabo. Ele tem domínio sobre o diabo. Não que o diabo não faz nada. Claro que ele está... a presença dele no nosso mundo é evidente. Ele continua enganando muita gente. É até interessante, 2 vezes nesse capítulo fala que o papel dele, ou a estratégia dele é enganar, e você pode ver praticamente na primeira folha da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, qual foi a estratégia que a serpente usou contra Adão e Eva. Né? Ele não pegou uma metralhadora, não pegou uma bomba. É uma maçã. Né? Foi engano, né? Só foi falando. Né? Falando e enganando. E assim tem sido desde o princípio. E se você já pecou, no dia que você pecou porque você acreditou numa mentira do diabo. Você achou o pecado mais interessante do que fazer a vontade de Deus. E se deu mal. Né? Como Adão e Eva se deram mal. Muito mal. Isso aí, Esther. Não vale a pena.
Melhor seguir o caminho de Deus, mas melhor andar na luz. Isso aí. Isso aí. Então, mas Jesus vem trazendo a luz, Jesus é a luz, ele é a verdade, então ele acorrentou o diabo. Também diz que ele venceu o diabo. Gostaria de ter duas pessoas para ler. Primeira carta de João, capítulo 3:8. Levanta a mão, quem pode ler? Pode Posso ser ler. Alves vai ler 1 João 3:8. Esther, você pode ler o Evangelho de João 16:11. E eu vou pedir a outra pessoa para ler depois 1 Pedro 5:8. Will, então? 1 Pedro 5:8. Vamos lá. E diz a Bíblia. Quem vai primeiro? Quem levantou a mão foi Alves. Alves, 1 João 3:8. Primeiro tem que ligar o microfone. Daisy, pode ligar o microfone? Vamos lá, então. Vou chegar aqui. Aquele que pratica a justiça e é justo, assim como ele é justo, aquele... Não. Peraí. 3:8. Pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, né? Peraí, não, é mais embaixo. Peraí, é tudo rápido, peraí. Aquele que pratica o pecado do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, para isso, Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. João 16:11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, Satanás também é Só o 11. conhecido como príncipe deste mundo. O que Jesus disse? Ele já está julgado. Nós já vimos Já no está julgado. Apocalipse, e Apocalipse diz que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe. Também aqui na nossa folha diz, Satanás está derrotado e não pode fazer tudo o que ele quer. Mas mesmo assim, continua sendo muito perigoso. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, ele continua pegando muita gente. Se as pessoas não dão ouvidos a Jesus, se não abrem os olhos para a luz, o inimigo está ali para devorar. Boa noite, Andréia. Está escutando? Boa noite. Seja bem-vindo. Tô. Tá bom. Tô. Léo, Sim, pode falar, irmão. me permite uma curiosidade. Por favor. O diabo sendo acorrentado e lançado no abismo, por que necessariamente ele vai ter que voltar depois? Já que já estava no abismo, já acabava com ele logo. Por que vai dar uma segunda oportunidade? Eu vejo nessa leitura, Carlos, que nós vamos ver no finalzinho, no 7, 8, 9, 10, ele só aparece para ser derrotado de vez. Né? Ele vai ter uma chance ainda. Vai ter uma chancezinha. Até, não sei se é uma chance. Ele aparece, pensa que vai fazer alguma coisa, mas não consegue. Só para assustar ele. Muito bem. Então, também tem mais uma citação aqui na folha, Mateus 16:18. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Agora, esse versículo é bom. Apocalipse 20, versículo 4. Qual o destino dos irmãos que permanecem fiéis? Pode ler outra vez, Carlos, o 20, versículo 4?
Vi tronos em que assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, vamos dizer, coitado daqueles que morreram por causa de Cristo? Podemos falar assim? Coitados? Não, Não, estão bem. são vitoriosos. Né? Então, nós precisamos dessa visão espiritual, não precisamos? Graças a Deus. Mesmo. Porque parece que são coitados, parece que foram derrotados, mas na realidade alcançaram a vitória. É verdade. E graças a Deus por isso. Coitado de nós. Fala, Esther. Coitado é de nós. De nós quando? Nós que estamos aqui lutando para conseguir chegar onde eles chegaram. Mas acho que não é coitado, né? Perseverança e vitória para nós também, né? Estamos perseverando. Então, vou bater palmas para você, Esther. Continue assim. Obrigada. Mas estamos no caminho certo. Graças a Deus que nossos olhos foram abertos. Graças a Deus que estamos dando ouvidos à voz da verdade. Amém. Verdade. E aí estamos vencendo o desânimo, vencendo o medo, por meio das palavras do Senhor. O William não quer falar, Leandro. Como? William. Eu queria fazer uma pergunta, irmão Larry. O que significam esses 1000 anos em que Satanás é acorrentado e também os santos, né, ressuscitaram e reinaram com Cristo também, durante 1000 anos? Sim. O que significa? Também fala de novo no versículo 7, quando terminarem os 1000 anos. Isso. Eu entendo que esses 1000 anos é o tempo entre a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo. São os 1000 anos. Não são 1000 anos no calendário. Sim, são no sentido muito tempo. de ser muito e também um tempo perfeito, né? O tempo de Deus. Deus já determinou que vai ser um tempo X. Evidentemente, né, no nosso calendário, já estão quase chegando aos 2000 anos. Não sabemos se vai ser mais 10 anos, ou se vai ser mais 100, ou se vai ser amanhã. Mas é aquele tempo entre a ressurreição e a volta de Cristo e o juízo final. Ou seja, que é figurativo, é muito tempo, né? Entre a ressurreição e que voltes, é muito tempo. Tá? Como nós vimos, os 144 mil. Né? Quantos salvos tem no céu? Será que só existem 144 mil lá? Se for assim, são poucos. Né? Que estão na face da terra hoje são bilhões de pessoas. Então, seria muito mais difícil. Deus, né? Seria muito mais difícil conseguir uma vaga no céu do que conseguir uma vaga numa universidade aqui no Brasil. Né? Além disso, Léo, irmã, além disso, seriam só 144 mil judeus? Então, não tinha esperança para a gente. São as 12 tribos, né? Literalmente. Se fosse, né? Então, a gente vê que não tem... 1000 anos é muito tempo, é verdade. Imaginemos isso sendo falado lá 2000 anos atrás, né? Há 1000 anos, né? Muito tempo, verdade. Faz todo sentido. É o tempo de Deus. Quando está fechando a cara, depois ela vai me perguntar de novo.
Nós ainda estamos vivendo esses 1000 anos ainda, estamos aguardando esses 1000 eu anos. penso assim, Esther. Mas Sim. quando vai terminar, então? Então, quando Deus quer, vai terminar. Mas fala em 7. Olha o versículo 7. Então, versículo 7 é o fim dos tempos. Mas vai ter uma guerra. Então, vamos esperar para chegar no versículo 7, para perguntar sobre o versículo 7. Primeiro vamos falar sobre o versículo 6. Márcia, pode ler versículo 6? Que diz aqui, escreva a bem-aventurança que está no 26. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, graças a Deus por aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, foram batizados em Cristo Jesus, já estão reinando com Cristo. Que o reino de Cristo já existe, Jesus já está no trono. E se nós estamos em Cristo, a vida eterna já começou. Já estamos nesse reino. Ele reinando em nossas vidas e nós servindo nosso rei. Amém? Mais perguntas? Então, vamos ler o que está aqui na folhinha, ver se ajuda alguém, se ajuda a responder essa pergunta. Diz, algumas pessoas interpretam os 1000 anos como sendo o tempo que Cristo vai voltar e reinar na terra, no trono de Davi, em Jerusalém. Mas o reinado dos descendentes de Davi já terminou, segundo Jeremias 22, versículo 30. Este reinado é no céu, não aqui na terra. Porque no Apocalipse, sempre quando fala sobre tronos, os tronos ficam lá na glória, não aqui embaixo. E aqui no versículo 4, são os decapitados por causa da palavra de Deus, que estão reinando com Cristo. A Bíblia fala de, tem uma lacuna aí, ressurreição corporal dos mortos. Quem pode ler João 5, 28 e 29? Quem não leu por enquanto, ainda hoje? Daisy, pode ser você? Então, Daisy está dando a mão aí. João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, a Bíblia fala sobre quantas ressurreições? Não? Ricardo levantou um dedo. Eu também levanto um dedo. Acho que o certo é colocar aqui. A Bíblia fala de uma ressurreição. Agora, vamos ler de novo. Mábio, você pode ler? Uau. Capítulo 20, versículos 7 e 8. Não, melhor, lê do 7 ao 9. 7 ao 9. Uhum. Quando E a pergunta da terminarem, folha é, o que faz Satanás quando ele é solto? Pode ler. quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Muito bem. Eu acho interessante como os verbos aqui no versículo 9 tudo no passado. Aqui está falando sobre o futuro
mas trata o futuro como algo já concluído. E a minha resposta para a aluna que está na minha frente aqui e para todos é que Satanás está sendo libertado, né? Solto, mas como já falamos, né, Carlos? Solto só para ter sua queda, solto para ser derrotado. Até aqui, né, se a gente de novo, se isso fosse um filme, né? E tenta imaginar ali no versículo 8, aquele exército se formando e aquele exército chegando na Cidade Santa, que diz aqui, quando foram contar, seu número era como a areia do mar. Não dá para ver aquele filme, né, com tantos atores, onde é que conseguem tantos atores? Mas parece que não tem esperança para a Cidade Santa, mas o que diz? No 9. Fogo desce do céu e puf, demorou todo mundo. Lembra aquela passagem, nós já vimos várias vezes lá em 2 Tessalonicenses, que Jesus há de derrotar o inimigo com o sopro da sua boca. Então, isso é quando Cristo voltar? Aqui está falando sobre o fim dos tempos, exatamente. Todos os detalhes, não sei. Eu acho que mas que eu não vejo aqui isso sendo anos e mais anos. Acho que é uma coisa que acontece em pouco tempo. Então, não é no passado, isso é do futuro. Não, aqui está falando sobre, eu entendo como sendo futuro, mas o futuro tão certo que ele escreve como no passado. Aí no 10, o diabo que as enganava, mais uma vez aquela palavra, ele foi lançado no fogo, no lago do fogo que arde com enxofre, vai encontrar lá a besta e o falso profeta, que serão atormentados dia e noite para todo sempre. E acabou. E quem comprou aquela camisa do time do Dragão vai se arrepender, né? Vai dizer que escolheu mal. Pegou um time que parecia que estava ganhando, mas vai ser uma derrota total. É uma derrota eterna. Então vai ter vai queimar junto com ele. Então, deixa eu ler aqui. Eu gostei. De vez em quando, gosto de ler desse livro. Depois do capítulo 20, versículo 10, ele escreve assim, o autor. O drama do Apocalipse terminou. O conflito entre o Cordeiro e seus inimigos chegou ao fim. O Cordeiro venceu. A mensagem de esperança, consolo e ânimo aos cristãos do primeiro século que receberam originalmente esse livro é clara. Sejam fiéis ao Cordeiro, pois a vitória lhe pertence. Nenhum poder poderá enfrentar o Todo-Poderoso. Se quiser participar do triunfo dele, não se afaste do Senhor nos momentos de tribulação. A mensagem é essencialmente a mesma para os cristãos de todas as eras, quer dizer, eu e você, né? Você tem um inimigo poderoso, tem de enfrentar alguma dificuldade ou perseguição. Nenhum obstáculo é maior do que o poder do Cordeiro. Coloque a sua confiança nele. Seja fiel. Resista a todos os esforços feitos no sentido de comprometer a sua integridade como seguidor de Cristo. A vitória já está assegurada, pois o Cordeiro venceu. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Outras perguntas aqui? Neldo, o que significa essa palavra Gog e Magog mesmo, que eu já esqueci? Eu também já esqueci, mas é uma maneira de falar sobre os povos do mundo, né? Os inimigos de Deus.
Exatamente. Não me lembro, nós já vimos, não foi? Esqueci qual capítulo, mas já foi citado. Não, está citado aqui no 8. Ah, foi no capítulo 8? Mas eu esqueci o significado. Mas a gente vê aqui no contexto, são as nações que estão reunidos para essa batalha contra os servos de Deus, que diz no versículo 9. Marcharam, se acamparam, quer dizer, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. E é ali que o fogo desceu e as devorou. Larry, eu tenho aqui uma referência de Gog e Magog no livro de Ezequiel 38, para quem quiser ler, capítulo 38, do 1 ao 16. Fala de Gog e Magog. Eu sei que tem muito a ver, eu não sei quem pediu para estudar Daniel, acho que foi a Lana, que tem muito a ver com Daniel e Apocalipse, também Ezequiel e Apocalipse. Esses livros têm alguns trechos apocalípticos e usam uma linguagem similar. Eu comecei a estudar hoje, Daniel. Daniel? Ah, tá. Eu comecei a estudar hoje, pelo Zap. Ah, que bom. Daisy levantou a mão? Não. Não? Ela está... Então tá bom. Vamos ler o finalzinho desse capítulo, do 11 ao 15. Márcia, pode ler? Posso. Leiamos. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém. Quando a gente lê esse versículo 11, eu lembro logo aquele louvor que o irmão Elgir escreveu, que a gente canta na igreja às vezes. É bom ter louvores com a letra da Bíblia que sempre nos levam para a palavra do Senhor, né? Mas até essa ideia do trono de Deus não está em cada capítulo do livro, mas quase cada capítulo. E, de novo, é um contraste entre o trono do imperador, né, Roma, mandando no mundo daquela época, e olhando para ver quem realmente está no trono, quem realmente é soberano, quem tem a palavra final. E, novamente, aqui podemos ver que essa mensagem que foi para eles lá, certamente serve para a gente hoje, que nós também podemos sentir que nós somos muito pequenininhos diante de vários problemas que surgem, mas temos que lembrar que Deus continua no trono e Ele está no controle. Como é que é esse cântico, Larry? Então, haverá o trono branco até... Então, lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. É isso? Isso. Foi o meu dia que escreveu. Então, a Flávia já provavelmente nunca escutou.
Tem um irmão que mora em Belo Horizonte, compositor. Acho que ele já fez centenas de louvores e uma vez ele já veio aqui algumas vezes e ensina para a gente alguns louvores da sua autoria. Esse é um deles. Então, vamos lá. Então, aqui basicamente do 11 ao 15 está falando sobre o juízo final, o julgamento final, e que todos hão de comparecer diante do Senhor. É um fato que é citado em vários livros da Bíblia, várias cartas de Paulo, cartas de Pedro, até Jesus falando nos evangelhos. Uma pergunta que às vezes surge, ali no versículo 12, vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono e livros foram abertos. Como livro está no plural, alguns acham que ali está falando sobre a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, e o outro livro aberto, o livro da vida. Já vimos esse livro no livro de Apocalipse, que é o livro que contém os nomes dos salvos. Então, diz que os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, que certamente seremos julgados segundo a palavra do Senhor. Deus, Ele é justo. E eu vejo essa parte de obras também, outra pergunta que as pessoas fazem. Então, a salvação é pela graça ou a salvação pelas obras? É claro que só há salvação pela morte de Cristo, pela graça de Cristo, né? Que ninguém é perfeito. Mas Deus é justo e ele não há de fazer acepção de pessoas, ele não vai escolher as pessoas porque ele gosta de alguém, ou pela altura de alguém, ou pela ou por qualquer outro, qual seria a qualidade da pessoa, mas ele julga com justiça. Eu vejo obras aqui como justiça. E certamente quem está em Cristo, andando na luz, tem um comportamento diferente de quem não está em Cristo. É verdade. Embora ninguém é perfeito e dependemos do sacrifício de Cristo e do sangue do Cordeiro que nos resgata de nossos pecados. Chegando para o relógio, temos bastante tempo. Vamos ler, então, 3 passagens, ou aqui na realidade tem 4 passagens que falam o que está aqui em Apocalipse 20. Alguém não leu hoje? Maria Helena não leu, né? Que está com o microfone fechado. Pode ler Mateus 25, do 31 ao 33. Eu? Maria Helena, Mateus 25, do 31 ao 33. Acho que a Flávia também não leu hoje. Atos 17, 31. Agora, voltando para quem já leu. Pode ser você, Ricardo. 2 Coríntios 5, 10. E Alves, Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. 5, 10. 5, 10. Mateus 25, 31 ao 33. Maria Helena? Vou ler. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Obrigado. Atos 17, 31. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão
Que para isso... É esse? Tá certo? Que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Muito bem. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E Hebreus 9:27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer a uma só vez e depois disso enfrentará o juízo. Então, alguém conhece alguém que disse que a Bíblia é difícil de entender? Sim, Fala, né? muito. Então, será que o que foi lido agora é difícil de entender? Agora não, que a gente já está estudando. Sim, mas temos 5 passagens. Se não tivesse estudando... Não estou falando sobre Apocalipse. Estou falando sobre o fato de ter um juízo final. De que todos um dia hão de comparecer perante o Senhor e todos serão julgados. Então, podemos não entender tudo sobre os 1000 anos, sobre Gog e Magog, sobre os cavaleiros, mas uma coisa é certa. Um dia eu, um dia você, né? Todos nós vamos ficar perante o Senhor. Isso não há dúvida. Sim. Eu sabia que eu ia ser julgada, mas eu não imaginava que o livro seria a Bíblia. Porque vamos ser julgados segundo o quê? O Código Civil do Brasil? Não. Nunca me passou pela cabeça isso, que seria da Bíblia. Léo, você lembra em João, né, que fala sobre os que não ouvirem a palavra? Não lembro qual é o capítulo, o versículo, né? Aqueles que não ouvirem serão julgados por essa própria palavra, né? Você lembra? Não, eu não lembro. Bom, tem também em 2 Tessalonicenses capítulo 1, aqueles que rejeitam a palavra. Isso. E também Jesus fala sobre isto. André, me perdoe, eu pulei você, que eu não estou vendo o seu rosto. Você ainda está aí, né? Andréia está aí? Quem? Andréia? Tô. Então, tá bom. Lê para a gente, Andréia, Efésios 2, 8 e 9. Porque é uma outra pergunta que diz, como seremos julgados? Já falamos sobre a graça. Alguns aqui já memorizaram Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. 8 e 9. Pode ler? Por favor. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Então, não é que eu vou ser salvo porque eu faço tudo certo. Naquele dia, vou ser salvo perante Deus porque Cristo me resgatou e me trouxe para a sua luz. Amém. Vamos ver, Esther, mais versículos que falam sobre esse livro e livros. Agora a Andréia apareceu. Estava desligada, Amber. Seja bem-vinda. Estava desligada. Carlos pode ler Lucas 10, versículo 20. William, Filipenses 4, versículo 3. E Marvel, Apocalipse 3, 5. Lucas 10, o quê? Lucas 10, o quê? 20. Lucas 10, 20. Aqui estamos falando sobre o livro da vida. O que é o livro da vida? Capítulo 20. Capítulo 10, versículo 20. De Lucas.
Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submeterem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Muito bem, nomes escritos nos céus. Filipenses 4:3. Não. Filipenses 4:3. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Muito bem, seus nomes estão no livro da vida. Livro da vida. E Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, Jesus vai nos confessar diante do Pai, o livro está escrito e jamais será apagado. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Esther, agora você Amém. pode ler João 12:48. Vê se a Bíblia está aí. João 12:48. E Deise, Romanos 2:16. Romanos 2:16. 12:48, né? E João 12:48. Quem me rejeitar e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgará, o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará nos últimos dias. Então, quem vai nos julgar no último dia? O que foi dito. Né? Essa palavra. A própria palavra. É. E Romanos 2:16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Também vamos ser julgados conforme o Evangelho, a palavra de Cristo. Bom? Então, fechando na folhinha, diz: cada um de nós precisa tomar uma decisão. Você vai viver com Deus ou longe de Deus? Aquele que vive sem Cristo será lançado no lago de fogo. Os discípulos de Jesus precisam pregar o Evangelho com urgência. Amém. Eu vou viver com Deus para sempre. Amém, Esther. Eu escuto pessoas, não é todo dia não, mas de vez em quando alguém fala comigo para não brincar com Covid, né? Tem que levar o Covid a sério, que a coisa é séria. Sim. E concordo. Mas tem algo muito mais sério ainda, né? Muito mais que sério. É o nosso destino final. Porque existe a morte, existe também a segunda morte. Quem não está em Cristo vai para a segunda morte. Fica longe de Deus, né? A primeira morte é a morte carnal, né? E depois é espiritual. Isso, exatamente. Então, nós em Cristo, como nós já perdemos vários irmãos, já passaram pela primeira morte, mas passam da morte para reinar com Cristo, para ir para a glória, para o descanso, para a vitória. Então, mas a segunda morte é para quem rejeita Cristo, quem quer ocupar o trono, que o trono só senta um no trono, né? Ou se você tira Deus do trono, você senta no seu próprio trono, tem coisa ruim pela frente. Fala, Ricardo. Voltando lá na primeira ressurreição, né, que nós lemos, será que essa primeira ressurreição não é quando nós somos batizados? Quando nós ressuscitamos? Bom, existe uma ressurreição ali, mas aqui a Folha faz uma ressalva aqui, uma ressurreição corporal dos mortos. A ressurreição do corpo dos mortos só tem uma.
é claro que quem sai do mundo e vai para Cristo encontrou vida nova, né? Nasceu de novo, não deixa de ser uma ressurreição. Até Romanos 6 diz, né, que Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou. Nós também nos arrependemos de nossos pecados, somos sepultados nas águas, ressuscitamos para uma vida nova. Né? Isso. Simbolicamente. Mas simbolicamente. Fala primeira ressurreição, parece que vai ter uma segunda. Você não pode falar. Tem uma pessoa falando comigo que vocês não escutam. Mas eu conheço essa voz. Ela tem que passar para cá. Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que os mortos ressuscitarão. Isso. Né? Aqueles que morreram em Cristo, os mortos ressuscitarão. Né? Não, aqueles que estiverem dormindo, né? Aqueles que morreram na carne, ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados para os céus. Então, nós ressuscitaremos novamente, se não estivermos aqui, né? Mas ressuscita para continuar vivo. Para vivo. Não, já está vivo, né? Só sairão dos túmulos, é uma forma simbólica de falar. Então, mas essa é a ressurreição. Né? A ressurreição. A única. A joia. Guilherme, eu estava observando que nós, que somos servos do Senhor, andamos no caminho do Senhor, nós iremos para o seio de Abraão. Estaremos dormindo, né? O Lucas seio de 16. Abraão. Lucas 16. Agora, e os demais? Vão diretamente já julgados, vão para o inferno? Bom, se usarmos Lucas 16, como você está usando aí, o rico, naquela parábola, ele morreu e foi logo para o tormento. Lembra que ele queria uma gota de água para refrescar a língua. Então, por isso que o Senhor fala que nós devemos ser testemunha viva, porque depois que morremos, não temos mais condições de ser mais testemunha. Então, a primeira oportunidade é essa, de nós ir para o seio de Abraão, e o outro já vai para o inferno, já de uma vez. Morreu, já vai. Eu dou graças a Deus, no Brasil, pelas coisas boas que o catolicismo trouxe para o Brasil, traz para o Brasil, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus existe, que Jesus é o Filho de Deus, mas existem outras coisas que não são boas, como hoje, por exemplo, né? Sendo o dia que muitos estão cultuando Maria, como se fosse uma deusa, e não sendo uma irmã em Cristo, uma serva como nós. E outro problema, talvez essa ideia de rezar pelos mortos, né? Que uma pessoa morreu e nós ainda podemos ter a missa pelos mortos, acender vela pelos mortos e achar que vai influenciar o destino dessa alma. Porque a Bíblia é clara, né? Que nós, um dia, vamos... Né? Essa vida acaba e cada um vai para seu destino. E já está traçado, porque nós escolhemos, na realidade. Né? Ou eu estou buscando a Deus, ou estou fugindo de Deus. Então, meu destino está sendo determinado hoje. Ontem, o sobrinho da Deise é casado com a sobrinha. Aí ele falou assim, eu oro sempre para minha mãe e para a irmã da Deise, que faleceu. Ela faleceu, eu estou sempre orando por eles. Aí eu falei assim, eu brinquei com ele. Quando eu oro, quando eu lembro da minha mãe, eu quero ver a sepultura dela para me jogar no bicho. Até falei isso com ele. Ele falou, mas crente joga no bicho? Eu falei, não, é porque disso aí não adianta, você já morreu. Entendeu? Porque no mundo atual, eu conheço um colega que quando ele sonha com a mãe dele, ele joga logo no bicho, porque é a sepultura que ela...
Entendeu? Então, aí eu falei assim para ela, falei, não, quando eu lembro da minha mãe, sonho com ela, eu jogo no bicho. Logo, eu conheço a estrutura dela, então dá vontade de jogar no bicho. Mas o crente joga no bicho? Não joga no bicho, não, mas é isso aí. Quando morre uma pessoa, já perdeu a oportunidade. Ou vai para Cristo ou vai para outra parte, que não é um Senhor. Aí ele ficou olhando aqui assim, aí ele ficou falando, né? Mas o catolicismo. Mas eu acho melhor, Albi, você parar de contar essa piada. Acho que essa piada não soa muito bem na boca do Senhor. É porque a maioria do pessoal ele faz isso. Sonhou com alguém morto, aí quer saber logo o nome da sepultura. Né? Então, aí por isso que eu falei para ele isso, entendeu? Mas foi brincando. Eu sei. Mas tem a passagem, né, Léo? Jesus não falou? Deixe os mortos cuidarem de seus mortos. Tem a passagem dessa? Isso é uma pessoa que pensa assim, está morta espiritualmente, né? Então... Isso está certo. Né? Mortos cuidar dos seus mortos. Verdade, está certo. Então, nós temos mais 2 capítulos, mais 2 aulas aqui no livro de Apocalipse. São 2 capítulos muito lindos, o 21 e o 22, falando da glória, falando da esperança dos salvos em Cristo Jesus. Se você nunca estudou esses capítulos, certamente vai gostar muito. Vai vibrar. E quem também já estudou, lembra de novo, né? E vibra novamente. Sim. Então, faltam 2 semanas para acabar a aula? E o que a gente vai fazer depois? Não decidimos ainda, né? Continuar estudando. Continuar estudando, com certeza. Amém. Estudando Daniel já? A irmã está estudando com o grupo de Ebenezer, de Recife? Isso. Ainda está em vaga lá, se o irmão quiser estudar ou não? Não sabe? Eu não sei, que eu peguei um link que a Natália colocou. Sim. E ele botou para mim que eram as últimas convocações, quando ele passou para mim. Tá. Então, provavelmente não. E qual horário do dia? Ele já passou o capítulo 1 e 2. Acho que é para ele você joga fazer no Zap online. o estudo. É isso? Você estuda e responde, manda questões. Tá. Aí envia o para irmão ele. Álvaro? Qual o nome do professor? Eliezer, um negócio assim. Tá. Acho que eu não conheço esse irmão. Mas a gente estuda com você, Daniel. A Connie está me chamando para dar aula de Daniel. Eu nunca dei a Daniel. Então, seria um desafio para mim. Mas... É porque tem uma relação entre Daniel e o Apocalipse, né? A segunda parte. A primeira parte de Daniel, na realidade, é fácil. É só falando da vida de Daniel e seus amigos. Mas do capítulo 7 em diante tem várias visões e aí já fica mais parecido com o Apocalipse. Mas é uma possibilidade. Eu queria Gênesis. Estudar Gênesis. Aí, Ricardo. Seria um estudo muito bom. Eu gosto muito de Gênesis. Eu estou dentro. Fala, Ricardo. Eu estou dentro. Está dentro de qualquer coisa. Qualquer estudo, estou aqui. Jeremias. Léo, deixa eu falar uma coisa. No enterro do meu cunhado, ele não era evangélico. A esposa mas ele não conseguiu